E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal se reuniu hoje para seguir com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus pela chamada suposta trama golpista. Já votaram nesta terça-feira os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Dino seguiu integralmente o ministro Moraes, relator do processo, que foi o primeiro a apresentar o voto e pediu a condenação dos 8 réus. O julgamento deve se estender pelos próximos 3 dias, 10, 11 e 12 de setembro. Os horários variam entre 9 da manhã até meio-dia e das 2 da tarde até as 7 da noite. Entre os alvos da denúncia da PGR estão 8 réus. Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil, Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, e Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República denunciou os réus pelos seguintes crimes: dano qualificado por violência e grave ameaça, com penas previstas de 4 a 12 anos, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com penas entre 4 e 8 anos, deterioração de patrimônio tombado, com penas de 1 a 3 anos, golpe de Estado, com pena prevista de 4 a 12 anos, e organização criminosa armada, com pena prevista de 3 a 8 anos. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, a gente fez um resumo aí dos réus envolvidos no chamado Núcleo 1, que estão sendo julgados pela primeira turma do Supremo. Terminou hoje, então, a sessão de terça-feira, com 2 votos pela condenação de todos os 8 réus, um resultado já esperado do ministro relator Alexandre de Moraes, que ele é um voto bastante longo, durou quase 6 horas de leitura do seu voto, que foi seguido então pelo ministro Flávio Dino. Vale lembrar que as penas só serão definidas ao final da votação de todos os 5 ministros que integram esta primeira turma. Amanhã a sessão será aberta com o voto do ministro Luiz Fux, mas a gente faz então uma rodada inicial. Daqui a pouco a gente traz aí detalhes, trechos dos votos do ministro Alexandre de Moraes e também de Flávio Dino. Daqui a pouco também a gente conversa com o advogado Jeffrey Schichini para fazer uma análise jurídica desse primeiro dia de leitura de votos dos ministros. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Boa noite, Ana, querida, Silvio, querido, todos que nos acompanham. Uma rápida análise do que a gente viu. Curiosamente, nós já temos 2 a 0. Óbvio que ninguém duvidava. Esse julgamento estava desde ontem com 2 a 0 já pela condenação. O voto, a similaridade do voto do Flávio Dino em relação ao Moraes, inclusive com o Flávio Dino preocupado já em dizer não cabe anistia, é uma coisa que chama atenção. Mas o que mais chama atenção é como é que Flávio Dino e que Alexandre de Moraes estão votando nesse julgamento. Pelas razões óbvias, que deveriam anular o julgamento como um todo. Vale sempre lembrar. Alexandre de Moraes é alguém que hoje é vítima e ele está sendo julgador dele próprio, ou seja, da condição de vítima dele. Como ele vai julgar em tese o suposto algoz dele? Qual é, digamos, o distanciamento que ele vai apresentar? 0, nenhum. Bom, então já seria, obviamente, pela anulação. Ele deveria se declarar impedido. Flávio Dino diz que Bolsonaro estava mais próximo do demônio, alguma coisa assim. Quer dizer, a lei, obviamente, que disciplina de forma muito clara que um juiz tem que se declarar impedido, está muito evidente, ou seja, nada disso está sendo observado. Isso foi questionado em algum momento lá atrás, e o ministro Alexandre de Moraes já se apressou em dizer que não, que essa suspeição já foi votada, e por maioria de votos ou unanimidade, nesse ou naquele caso. Tá, mas isso e nada deixa de macular o processo como um todo, porque as pessoas enxergam o que os olhos mostram. Não é o que o ministro Alexandre de Moraes quer que você enxergue. Mas vou pegar 2 pontos ali. O ministro Fux pegou e teve que explicar o que é recebimento da denúncia e o que é julgamento.
Logo no começo, durante a manhã hoje, no começo do voto do ministro Alexandre de Moraes, ele vai lá e diz o seguinte: não, mas essa questão já foi analisada na aceitação da denúncia. Aí vai o ministro Fux, um juiz de carreira, e diz assim: denúncia, nós estamos agora no julgamento. Ué, você pode aceitar uma denúncia e absolver. Você pode aceitar uma denúncia e depois, com todas as informações ali apresentadas por ambos os lados, ou seja, a acusação e a defesa, e depois o juiz chegar a um veredito. Tivemos que ver um juiz explicar para um outro ministro o que é denúncia e o que é julgamento. Separar as duas coisas. Veja o nível da coisa. Aí veio o Flávio Dino agora à tarde, e preocupado com a possibilidade de anistia, citando ali o Fux, tentando constranger o Fux com o voto dele. Primeiro que, vamos lá, a anistia de Congresso não depende do Supremo Tribunal Federal. Uma decisão de graça presidencial eu posso até levar em conta, dependendo do aspecto. Ainda assim também, convenhamos. Mas enfim, se o Supremo está tão preocupado com a anistia, porque a anistia avançou muito, e chegou sim nos gabinetes que eles têm ali, no Supremo Tribunal Federal. Mas eu fico só, Paula, com o que mais chama atenção. Por que o Flávio Dino e que o Alexandre de Moraes, que já votaram pela condenação, estão julgando nesse processo? Um processo que começou todo errado, na corte errada, no foro errado, com todo o processo feito de forma completamente equivocada, com erros processuais. Mas isso chegou a esse ponto. Enfim, 2-0. Ninguém se surpreende.